nós possamos ver algo disso, Senhor Pai, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vimos como tudo que o Pai faz tem um único motivo: seu amor ao seu Filho, não é? E Paulo escrevendo de próprio punho, dizendo que todo aquele que não ama Cristo seja amaldiçoado. Qual o valor precioso da palavra escrita? Porque ela é o testemunho, é nela que o Espírito Santo nos faz ver a palavra eterna, que é Cristo, em nenhum outro lugar. E Lutero, ele dizia: eu não fiz nada. E é engraçado, pelo tanto que aconteceu através de Lutero, né? Ele diz: eu não fiz nada, eu preguei a verdade, e enquanto eu bebia com os meus amigos, Deus fez tudo. As pessoas acham isso maravilhoso, mas e falam sobre essa declaração de Lutero como algo maravilhoso, mas poucos homens acreditam que a verdade fez tudo. As pessoas, mesmo aquelas que dizem isso, se estivessem no lugar de Lutero, diriam, logo depois da Reforma, escreveriam um livro chamado, sei lá, cinco marcas da Reforma, 9 passos para a Reforma. Porque no fundo as pessoas acreditam que há estruturas que os homens fazem e formas que os homens fazem que fazem as coisas. Vocês podem dizer que estão maravilhados porque Lutero disse que ele não fez nada, a palavra fez tudo, mas no fundo o homem quer mostrar como na verdade há um meio, um método, uma maneira das coisas acontecerem. Não é a palavra, não é o Espírito soberanamente fazendo. De alguma maneira as pessoas gostariam de encontrar algum defeito no discipulado de Cristo para Judas não ser quem ele supostamente devia ter sido, e ter sido aquele traidor. Se Jesus tivesse discipulado ele corretamente naqueles 3 anos, ele não seria daquela forma. No fundo, o ser humano não gosta da ideia de que a palavra faz tudo, e faz tudo soberanamente. Mas é o que Lutero disse: a realidade da verdade em um mundo caído não é uma das coisas mais difíceis do homem abraçar completamente, não é? A verdade absoluta existe. Nossa cultura, como todas as outras, nossa de uma maneira mais galopante talvez, luta com isso. A pergunta muitas vezes feita para nós hoje é essa: vivemos uma geração que nega tal noção da verdade, e a própria igreja tem muita dificuldade com essa noção da verdade, e de nada mais importa. Eu preguei a verdade e a verdade fez tudo. O Espírito, através da verdade escrita que revela a verdade eterna, né, em Cristo, fez tudo. E vivemos uma geração que nega essa noção, e o único absoluto parece ser que não há absolutos. E as pessoas se sentem bem sempre quando a verdade é declarada, mas se abre alguns pontos e algumas exceções. Essas declarações não são teóricas, e infelizmente representam a mentalidade do nosso mundo e da nossa igreja. Elas estão moldando as vidas, não só teorias. Comumente a gente ouve as pessoas hoje falarem: você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Eu tenho minha maneira de ver a vida. E no mercado contemporâneo de ideias, que é tão cheio de mercadorias, as opiniões pessoais e o pragmatismo crasso são a moeda que compra e vende. O pragmatismo nunca devia estar presente na igreja, mas quase sempre você vai ver as pessoas falando sobre ortodoxia, mas logo elas vão estar falando sobre: olha, mas isso aqui não está funcionando, ou aquilo não está funcionando. Elas sempre acham que funcionar ou não funcionar, do ponto de vista do homem, vai validar a verdade de alguma forma. Lutero, por exemplo, ele traduziu a Bíblia para o alemão, pregou a verdade da justificação, e aconteceu o que aconteceu, mas no mesmo instante William Tyndale também traduziu a Bíblia para o inglês. Os dois eram homens da igreja romana, e Tyndale esteve com Lutero, né? E fez exatamente as mesmas coisas na Inglaterra, mas Tyndale foi queimado numa fogueira e não viu o que Deus fez depois da sua morte. Os homens fizeram a mesma coisa. Eles proclamaram a palavra de Deus e levaram a palavra de Deus ao povo. Deus fez o que quis com isso.
Não há para Tyndale nem Lutero 9 passos para fazer algo, ou dar certo ou não dar certo. Eles pregaram a verdade. Deus protegeu de maneira incrível Lutero várias vezes da morte, mas Deus quis que Tyndale glorificasse a dádiva de ele ser o instrumento que levou a Bíblia para o inglês e ainda assim morresse numa fogueira. Então, a rejeição flagrante da verdade absoluta não é novidade, mas a gente pode pensar que a nossa geração é a marca disso, mas a gente pode rastrear isso durante toda a história. Isso é o que caracteriza o homem. Ouvimos sua negação ecoar, por exemplo, no corredor do tempo, dos séculos. Nós podemos, por exemplo, fazer uma parada andando rápido para trás no dia em que Cristo ia morrer. Na noite anterior à sua crucificação, naquela madrugada, Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, e ele se engajou numa conversa face a face com Cristo. Pilatos e Cristo, na qual a denúncia da verdade do próprio Pilatos foi claramente revelada, a sua arrogância e o seu coração em guerra com a verdade. Ele tinha ouvido Jesus falar do seu reino e proclamar que ele era um rei, é o que as pessoas estavam dizendo que Jesus tinha feito, e após a afirmação de Jesus de que todos os que eram da verdade ouviriam a sua voz, porque essa é uma declaração que Pilatos não gostou, mas que muitos cristãos hoje não gostam, Jesus disse: todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Quem não ouve a minha voz não é da verdade. Então, todos aqueles que o Pai leva de fato a verdade, ouvem a minha voz. E quando Jesus falou isso, Pilatos, em João 18:38, ele fez uma pergunta, ele disse: o que é a verdade? Ou seja, Pilatos é um cidadão da nossa época. É a pergunta que fariam para nós também no mundo e tantas vezes na igreja. Essa é a velha pergunta que foi expressa por Pilatos quando ele estava diante da verdade. Ele estava face a face, como poucos homens tiveram o privilégio da verdade encarnada, do verbo de Deus. E a pergunta para ele foi uma pergunta cínica: o que é a verdade? A verdade é relativa, não é? E ele estava diante da verdade absoluta, a razão pela qual todas as coisas existem. Essa não era uma pergunta honesta de quem quer aprender algo. Nós vamos acostumar muito rápido a entender perguntas que são honestas, ou quando uma pergunta é manifestação de arrogância ou de cinismo. Grande parte das perguntas que são feitas, por exemplo, a nós, como servos de Deus, na vida, na internet, são apenas arrogância, não é? Ou cinismo. Não gastamos muito tempo respondendo isso, porque quem faz essas perguntas não quer saber nada sobre a verdade. Nós podemos, até nós mesmos, levar todas as nossas dúvidas a Deus, querendo compreender claramente o que Deus está dizendo. O que Deus faz, muitas das vezes, envolve um certo mistério, mas Ele nos responde quando nossos corações anseiam pela verdade. Você pode ver isso, por exemplo, na expressão de dúvida ou de pergunta que aconteceu com Zacarias e com Maria. Quando Zacarias ouviu do anjo que ele teria um filho, ele perguntou cinicamente ao anjo que aquilo não era possível, não é? Porque ele mostrou as impossibilidades, e o anjo disse: por que tu duvidaste? Eu sou aquele que sirvo diante do trono de Deus. Por que você duvidou? Não é? Por que você fez essa pergunta nesse tom, não é, cínico? Você vai ficar mudo até o neném nascer. Você vai ficar sem falar. Mas você vê que quando mesmo estava diante de Maria e disse que ela ficaria grávida, é óbvio que ela não entendeu. E ela como é possível se eu nunca conheci nenhum homem? A pergunta dela não era cínica, duvidando do que Deus ia fazer. Como Deus pode fazer isso? Você vê que ela não ficou muda, não foi ofensiva a pergunta. Então houve uma resposta.
resposta, eu acho que não tirou o mistério da pergunta, não respondeu de uma maneira que o mistério se foi, mas ela recebeu uma resposta que gerou nela uma grande adoração. Porque o anjo respondeu assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Então você vai ficar grávida. Isso, vamos combinar, não é uma resposta que a gente possa dizer: entendi. Então o poder do Altíssimo vai descer sobre mim o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai me envolver como uma sombra, eu vou ficar grávida. Entendi tudo. Não entendeu nada, não é? A resposta é muito misteriosa. Mas ela tira um ó de Maria, como de Paulo, né? Ela fica maravilhada e começa a cantar o cântico de Maria. Então, a pergunta de Pilatos, como grande parte das perguntas hoje, ele não queria entender a verdade. Quando ele pergunta a Jesus, o que é a verdade? Ele estava só dizendo, não existe verdade. Não existe a verdade que um carpinteiro de Nazaré possa ensinar a mim. Sou um romano. A verdade para mim é outra coisa, não é? É relativo. Então, em vez disso, foi uma negação desafiadora de que existisse alguma verdade. Jesus disse: eu vim dar testemunho da verdade. Ou seja, a verdade não é desse mundo. A verdade não flui da mente dos homens. E a declaração de Pilatos foi dita com total desprezo, cheia de sarcasmo. Ele fez a pergunta e se virou, ele não queria saber nenhuma resposta. A pergunta dele era tipo já um final. Essa refutação pretendia, na verdade, diminuir a especulação de qualquer afirmação de que existe verdade no mundo. Ele está dizendo: a verdade para a gente é o poder do Império Romano. Nós vamos pisar onde quiser, dominar o que quisermos. Jesus disse: nenhum poder lhe seria dado. Você teria o Império Romano se do alto não fosse concedido a você, mas meu reino não é desse mundo. Então, falado em tom áspero, de escárnio, essa reação foi um golpe de Pilatos ao Senhor Jesus Cristo. E a intenção era denegrir a ideia de qualquer verdade, principalmente a verdade que pudesse vir de Nazaré, que pudesse vir de um homem comum. Então, Pilatos rejeitou categoricamente a própria ideia da afirmação de que havia verdade quando ele estava diante da verdade encarnada. Você pode ver o quanto a escuridão que opera no homem pode fazê-lo cego quando ele está diante da realidade absoluta. Que dirá nós acharmos que temos meios? Nós só podemos falar como Lutero mesmo: eu preguei a verdade e a verdade fez tudo que ela quis. Tudo que Deus queria fazer através dela. Então essa questão é fundamental. O que é a verdade? Apesar de Pilatos nunca querer realmente saber isso, E agora nós estamos vendo, só de uma maneira mais amplificada, com todos os meios que nós temos, essa pergunta saindo de todos os lugares da nossa cultura. E o espírito de Pilatos vive mais forte do que nunca em cada homem da nossa cultura. E infelizmente na igreja dos nossos dias, o homem natural se sente muito bem suprimindo a verdade. Paulo disse que Deus manifestou a verdade a todos os homens, mas o homem suprimiu a verdade, porque ele não gosta da verdade. Normalmente não gostamos de nada que nos é desfavorável, Então essa incredulidade está viva e bem em todos os lugares. Em cada produto que a cultura produz, em cada órgão governamental, em cada tribunal, nos campos universitários, nas câmaras que legislam a moralidade pública, reina na mídia, e infelizmente ela está em muitos seminários, em muitas igrejas, e vivemos em uma cultura que desafia implacavelmente qualquer pensamento de uma verdade exclusiva. Mesmo pessoas que dizem: não há outro evangelho, se pregar outro evangelho seja anátema, a ideia que ele tem sempre acaba abraçando, para abraçar mais pessoas, mais coisas que estão claramente contrárias ao que Deus disse em sua Bíblia. Então, de fato, nossa sociedade não apenas questiona a realidade da verdade, ela se tornou anti-verdade. A verdade se tornou: você não é amoroso, você
você é intolerante. Não tem palavras boas para a verdade no nosso mundo, nem na nossa cultura. Qual é o cristão mais amável? Quanto mais distante ele estiver da verdade de Deus, mais o mundo e a própria igreja o acha amável. Então, o mundo nosso só se tornou questionador da verdade, ele se tornou anti-verdade. Nós somos tolerantes com qualquer um, com qualquer coisa, exceto com aquele que afirma uma verdade absoluta. Então, os elementos dessa conversa entre Jesus e Pilatos representam, de certa forma, o microcosmo desde o início da história até hoje, e esse será o embate até o fim. Esse confronto começa com a rejeição enfática da verdade muito tempo atrás, não é? Aqui nós temos Pilatos, e progride para a afirmação de Jesus da realidade. Eu vim dar testemunho da verdade, eu vim a esse mundo para isso, essa é o objetivo. E nesse diálogo a gente vê, através de algumas lentes, uma visão penetrante de uma aplicação profunda dessa realidade em nossos dias, em nossas vidas, na igreja. Essa perspectiva tríplice nos prepara para defender, porque a Bíblia diz, quando vai descrever a igreja, que ela é o baluarte da verdade. E defender efetivamente a verdade em nossos dias, a rejeição da verdade, ao proferir as palavras, respondendo o que é a verdade, como Pilatos perguntou a Jesus. Então ele emitiu essa rejeição inequívoca da existência da verdade, essa desconsideração, mas isso já era o ecoar de outro ser que não era desse mundo aqui, que um dia se rastejou por um jardim e disse para os nossos pais: o que Deus disse? Qual é a verdade que ele falou? Ele falou isso e isso. Não é verdade. Vocês não vão morrer. Ele não é a verdade. Ou o que ele diz não expressa a verdade. Então, o humanismo, o coração anti-verdade, ele não nasceu nos lábios de um homem, mas de uma serpente. Essa foi sua tentativa de criar um mundo em que a rejeição da verdade fosse desenfreada. E o homem ama isso, porque o homem, quando ele pensa negar isso, ele pensa poder criar a sua própria realidade. A verdade que se encaixa em suas paixões, em suas concupiscências. E a rejeição da verdade é onde o pecado começou, é onde o pecado continua, é onde o pecado penetra na igreja, como penetrou no Éden, e nos corações de todos os homens caídos. E se você não estiver capturado pela beleza da verdade no teu próprio coração. Com isso em mente, Paulo escreve assim: porque do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que pela sua injustiça suprimem a verdade. Romanos 1,18. Sempre que a verdade de Deus é suprimida, você vai acreditar numa mentira. Não há um vácuo nos nossos corações. Quando a verdade sai, a mentira entra. Isso é na igreja. Você não pode tirar um pouquinho a verdade para lá, para ficar o amor, para você ser mais amável. Quando a verdade for um pouquinho para lá, a mentira ocupa o lugar. Quer você chame a mentira de amor, ou qualquer nome que você queira dar. Então, sempre que a verdade de Deus é suprimida, você é levado a acreditar na mentira. Paulo então diz assim no versículo 25: porque trocaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Então essa rejeição da verdade é o fim de qualquer vida individual e a destruição de qualquer sociedade corporativa. Você acha que a nossa cultura está muito destruída, degradada? Então é assim que ela vai ser, porque ela é nós vivemos na cidade da mentira, na cultura da mentira, o que nós esperávamos. Então a espiral descendente sempre começa com a rejeição à verdade. Não parecia que tão rapidamente você sairia do Éden para o dilúvio, mas é o poder da mentira operando. Ou que você sairia tão rapidamente da perfeição da comunhão do Éden para um irmão assassinar o outro. Então, o abandono da verdade
E o reinado da mentira tem efeitos muito rápidos, práticos, destrutivos. Essa substituição flagrante teve sérias consequências para a vida das pessoas, e é óbvio, grandemente para a nossa cultura plural, né? E anos atrás eu estava lendo um professor universitário famoso, Alan Bloom, que fez uma pesquisa e escreveu um livro chamado O Fechamento da Mente Americana, e ele disse que nessas pesquisas, os alunos mais brilhantes da sua época, que foram pesquisados, 95% de todos eles, quando ingressavam na universidade, rejeitavam a noção de uma verdade absoluta. E quando saíam, 97%. Então, são aquelas pessoas que foram moldando, isso estamos falando de algumas décadas atrás, a cultura como ela é hoje. Em que um homem, por exemplo, nos Estados Unidos, bateu todos os recordes na natação das mulheres. E que a mulher do ano, que recebeu o prêmio da mulher do ano, é um homem. Nós vivemos tanto na cultura da mentira que as coisas mais absurdas e ridículas não são mais ridículas. É uma cultura entregue à própria escuridão da mentira e do seu coração. Nenhuma cultura pode sobreviver por muito tempo em tal negação tão veemente da verdade, sem ser destruída completamente. Essa recusa total em reconhecer a verdade está atingindo nossa sociedade como um tsunami. E o que fica para trás? Destruição sem fim. E tudo submergiu. E um filósofo astuto disse que agora nós estamos criando uma geração de cegos morais. E outros chamam de analfabetismo moral. E muitas pessoas ainda acham que realmente algumas músicas pedindo a paz, algumas campanhas, ou nossas ONGs vão melhorar esse mundo da mentira. E outro observador disse que há um buraco de ozônio na camada moral do homem, e o sol então penetra destrutivamente. Assim, isso produziu o quê? Um mundo implodido, no qual aborto, toda perversão sexual, eutanásia. Eu disse aqui outro dia, eu estava vendo na internet, dois cristãos conversando, estavam tão emocionados com um filme de amor maravilhoso, tão empolgante, que viram duas mulheres conversando, mas o filme era um filme lindo, contado de uma maneira muito lírica, mas era sobre a eutanásia. Quer dizer que se você pegar a coisa mais absurda e abjeta aos olhos de Deus e contar de uma maneira romântica, os cristãos não conseguem perceber sobre o que aquilo é. Quer dizer que se pode vender com capa de amor qualquer coisa, e os cristãos que no domingo estão cantando, lendo a Bíblia, na segunda-feira estão encantados com aquilo, não conseguiram enxergar nada, conseguiram achar lindo algo pavoroso. Por quê? Porque foi bem contado? Porque tinha uma história de amor, chancelando a eutanásia? Não é sempre alguma coisa sobre o amor que chancela todo o mal? Não é sempre sobre o florescimento, sobre tornar as pessoas grandes? Não foi o que Satanás disse para Eva: vocês vão se tornar como deuses? Então, pornografia, eutanásia, perversão sexual, identidade de gênero, todo tipo de comportamento lascivo são praticados, aprovados, e se você rejeitar qualquer um deles, você está em desacordo com o amor e a tolerância. Esse abandono dos valores morais pode ser rastreado até a rejeição da verdade. Você não pode rejeitar ou relativizar a verdade sem as consequências. Nunca peça para Deus impedir as consequências do abandono da verdade. Paulo, em vez de dizer que Deus tem alguma maneira de deixar você na escuridão da mentira e ir bem, ele diz: olha, Deus entregou aos seus corações perversos, Deus entregou os homens aos seus próprios corações, e eles agora se desonram entre si. O pecado supremo hoje, ao que parece, não é cometer nenhuma maldade moral, nenhuma perversão moral,
Pelo contrário, está fazendo uma reivindicação de você ser uma igreja inclusiva, você ser uma pessoa mais... A reivindicação que realmente é vista como horrenda é qualquer reivindicação de verdade exclusiva. Todo mundo, e grande parte da igreja, vai te perguntar cinicamente, como Pilatos, o que é a verdade? O pecado imperdoável na nossa geração é afirmar absolutos morais. Nós temos que ter cuidado porque nós, como homens, e nesse ambiente contínuo que nós respiramos, podemos muito bem olharmos a verdade de maneira objetiva até ela se aplicar à nossa própria vida. E aí nos tornarmos relativistas morais quando diz respeito a nós. Então a abominação do momento é afirmar que a Bíblia é o padrão oficial da verdade e sustentar que tudo que é contrário à verdade é mentira. Que tudo que, por exemplo, for pregado hoje, que não está de acordo com o Evangelho, é uma mentira, não é um meio termo, não está no meio do caminho, não existe esse lugar entre o verdadeiro Evangelho e o não Evangelho. Você não tem um quase Evangelho. Então essa deserção do padrão de verdade absoluta resultou em múltiplas alegações de verdade. O humanismo diz que o homem é a verdade. É por isso que tudo que é mero humanismo pregado na igreja é rapidamente aceito, porque ele diz que o homem é esse padrão da verdade. O pragmatismo diz que tudo que funciona é a verdade. É por isso que tem pessoas que sempre vão, como eu falei no início, Lutero disse, eu preguei a verdade e fiz tudo. Sempre aquelas pessoas vão encontrar as marcas para fazer uma reforma. Elas não acreditam de verdade que a verdade fez a reforma e que você não pode ter 8 marcas que eu sigo, que você segue, 8 pontos, 10 maneiras que vão produzir uma reforma. Só Deus pode fazer isso. O pluralismo diz que todos têm um pedaço da verdade. Eu tenho um pedaço da verdade, você tem um pedaço da verdade, aquele tem um pedaço da verdade, e juntos nós vamos encontrar a verdade. Já o relativismo diz que cada situação determina a verdade para aquele instante, que pode não ser em outra situação. O misticismo diz que a verdade é tua intuição. Sabe, você sente o que é verdade. Você pode até falar que é Deus que está falando no teu coração. É óbvio que você está ouvindo só você mesmo, né? Mas é bom quando a gente sente algo e quer algo e diz que é Deus, porque aí a gente pode fingir que estamos obedecendo a Deus, quando em vez de estar olhando para a palavra de Deus objetiva, clara, escrita num livro, fora de nós, nós descobrimos a verdade dentro de nós e a gente chama os nossos sentimentos, desejos e intuições de verdade. O misticismo faz isso. O ceticismo diz que ninguém sabe a verdade. Já o paganismo diz que tudo que te parece bom é a verdade. E o existencialismo diz que a autodeterminação é a verdade. Você vai criar a razão da sua existência, sua autodeterminação. E o secularismo diz que esse mundo atual é a verdade. O positivismo diz que tudo que o homem confessa é a verdade. Um amálgama de todas essas coisas está regendo as pessoas lá fora e grande parte das mentes na igreja. Esse é o mundo em que nós vivemos, a cultura em que nós vivemos. Um mundo que rejeitou a afirmação de qualquer verdade, mesmo que fosse colocado diante da própria verdade, como Pilatos estava diante de Jesus e perguntou cinicamente o que é a verdade. Essa rejeição universal da verdade absoluta é o que nós enfrentamos enquanto vivemos neste mundo. Se você não for nessa onda tão grande, é óbvio que você vai estar indo contra o mundo, e grande parte das pessoas não querem estar assim. Estamos cercados pelas provocações deste mundo que perguntam para nós o tempo todo: o que é verdade sobre o casamento? O que é verdade sobre isso? O que é verdade sobre aquilo? E todos nós temos que ter muito cuidado. Outro dia as pessoas estavam falando sobre casamento e volta e meia as pessoas lá, falando a respeito disso, elas começavam a contar a sua história. Não, porque eu casei e aconteceu isso, então eu acho que sobre o casamento, os cristãos têm mania de contar a sua história quando estão falando sobre a verdade. Agora, o que o meu casamento tem a ver com a definição do que é o casamento?
minhas experiências. O que aconteceu entre eu e minha esposa, entre alguém e o seu marido, como o casamento foi, como ele foi bom, como ele foi ruim, como ele foi destruído, destrutivo. Nada disso tem nada a ver com a verdade. Porque eu nasci em 69, mas a verdade de Deus sobre o casamento já existia antes de eu nascer. Portanto, nada que possa acontecer na minha vida vai definir nada sobre o casamento. Nada que aconteceu no meu casamento, de bom ou de ruim, define o que o casamento é. Porque senão, antes de 69, a verdade sobre o casamento não existia, porque o meu casamento não tinha existido ainda. E se como as minhas experiências formam a minha visão do que é verdade sobre o casamento ou sobre qualquer assunto, então a verdade não devia existir antes de eu nascer. Como a verdade existe eternamente, é óbvio que as minhas experiências não dão nenhuma base para a verdade. Nós nunca estamos discutindo sobre o que nós vivemos, o que experimentamos, o que sentimos, como experimentamos algo para definir a verdade. Porque eu podia não ter existido, eu podia em 69 ter sido um aborto, e se eu fosse, a verdade estaria lá, porque a verdade em nada depende das minhas experiências. Quando nós estamos falando sobre a Bíblia, sobre a verdade de Deus, nós não estamos discutindo o que aconteceu conosco. Ah, mas aquela pessoa ali, com ela aconteceu isso, ela não está no que a Bíblia diz, mas eu acho que ela foi salva por isso. Como assim? Como assim? A verdade existe antes daquela pessoa nascesse, antes de que eu nascesse, antes que o mundo fosse feito. Portanto, nada que acontece conosco muda o que a Bíblia diz. Não, mas é que eu sinto profundamente, é porque na minha experiência, no meu casamento, ou na minha experiência assim, a sua experiência não fala nada sobre a verdade. A ideia de que alguma coisa que aconteça no ser humano define a verdade é exatamente esse absurdo, não é? Que, de alguma maneira, a verdade está sendo definida por nós e pelas nossas histórias. Talvez seja isso que você enfrenta em seu ambiente de trabalho, talvez seja isso que você enfrenta em suas reuniões de família, talvez seja isso que você enfrente numa igreja. Há uma forte probabilidade que isso seja o que você enfrenta, é óbvio, num campus universitário, e foi exatamente isso que Jesus enfrentou quando esteve diante de Pilatos. Nesse sentido, se você está sozinho, ou se você está numa minoria no mundo, você está em boa companhia. Você está em companhia daquele que estava em pé diante de Pilatos e disse: eu vim dar testemunho da verdade, mesmo diante do deboche dele sobre a verdade. Então vamos olhar um pouco para as bases que nós temos para vivermos de uma maneira que reflita o fato de que, como igreja, nós somos o baluarte da verdade no mundo, para olharmos para nós mesmos, vermos como temos vivido nessa cultura de Pilatos, não é? Ou da serpente, e como devemos, as bases nas quais devemos estar firmados. Então Jesus afirmou isso, ele informou a Pilatos que sua razão de vir ao mundo era exatamente a verdade, que ele veio ao mundo exatamente para dar testemunho da verdade, e por essa declaração Jesus afirmou ter um monopólio exclusivo da verdade. Ele disse: eu vim, antes de mim ou fora de mim, ninguém pode saber a verdade. Pilatos, eu tenho o monopólio da verdade. O apóstolo Paulo afirmou isso quando escreveu: a verdade está em Jesus Cristo, Efésios 4, 21. Em outras palavras, toda a verdade está em Jesus Cristo, que é a própria encarnação e incorporação da verdade. A verdade estava literalmente diante de Pilatos. Então, como podemos definir a verdade? A palavra verdade no grego, né, aletheia, significa uma realidade que é firme, que é sólida e que é vinculativa. Representa aquilo que tem certeza e aquilo que você pode de fato confiar. É confiável, você pode depositar todo o peso da realidade sobre aquilo. Na sua vida, em todas as coisas. Em uma palavra, a verdade é a realidade. Você pode, com mentiras, fingir que a realidade não é realidade, mas você vai ter que se deparar com a terrível realidade. Você pode abraçar mentira, como a serpente disse para Adão: não, você não vai morrer, mas ele morreu. E nós estamos enterrando todas as pessoas
pais enterrando os filhos, e filhos enterrando pais, e Adão teve que enterrar Abel, e teve que ser enterrado pelos seus filhos. Não importa, a verdade é a realidade. Lutar contra a realidade da maneira mais tosca, como dizer que um homem é uma mulher, ou que uma mulher é um homem, ou então acreditar que não, vocês não vão morrer, é isso, você bate de cara na realidade, porque você não tem como fugir da realidade. A verdade é como qualquer coisa realmente é. A verdade não é como as coisas podem parecer. A verdade não é como você quer que as coisas sejam. O que a pessoa diz quando começa a contar suas experiências sobre isso, sobre aquilo, como eu estava falando do casamento, é que elas queriam que a verdade fosse aquela, mas a verdade não é como você quer que ela seja. A verdade é uma realidade. Não tem nada a ver. A verdade não é como você se sentiria bem se fosse de um jeito ou de outro. Ela é a verdade, é a realidade, quer você se sinta bem ou mal com ela. Você se sente mal com a morte? Acha? Então, a morte é uma realidade. Não importa o que você sente, como você se sente a respeito dela. A verdade também não é o que as pesquisas de opinião dizem, portanto, nunca traga a quantidade de homens. Pode ser homens grandes, importantes, teólogos, não importa quantos você possa empilhar. A verdade é uma realidade. Quantidade ou a importância de pessoas que afirmem algo contrário à realidade não muda a realidade. Pode até um anjo caído dizer para você que você não vai morrer se fizer algo, mas isso não vai mudar a realidade. O que identifica as principais características da verdade? A gente quer olhar para alguma dessas coisas hoje, não podemos estender um assunto tão vasto, não é? Mas a primeira coisa, e o que é fundamental, é que a verdade vem de Deus. Jesus disse: eu vim dar testemunho da verdade. A primeira coisa é essa: a verdade é divina, ou seja, toda a verdade se origina em Deus. Como eu disse, Jesus tem o monopólio da verdade. A verdade não tem nada a ver, como eu estava dizendo, com a nossa história, com a história de quem você ama. A história de quem você ama não molda a verdade, tua história não molda a verdade. Sobre qualquer assunto que nós vamos falar, de desejos, de sexo, de casamento, de qualquer realidade, a tua história não vai definir a verdade. O que você sente, o que você experimenta. Então, ou seja, toda a verdade se origina em Deus. A verdade nunca vem do homem. As ideias do homem sobre a alma humana, como as pessoas gostam, então, não define a verdade sobre a alma humana. É por isso que não funciona. O homem é infeliz, porque é uma realidade sobre a sua alma, e não é o homem que define. A verdade não vem do homem, não vem das nossas experiências. As pessoas às vezes fazem pergunta a nós e falam assim: mas esse teu filho, o que meu filho tem a ver com a verdade? O meu filho vai ter que se deparar com a realidade. O fato de eu amá-lo ou não vai mudar a realidade. Imagine se eu pudesse, com meu amor, então meus filhos não morreriam, eles vão morrer. E qualquer coisa que eles façam contrária à verdade, continuará sendo contrária à verdade, quer que sejam meus filhos ou não. Portanto, nunca levante argumentos desse tipo. Não é determinado, se a verdade flui apenas de Deus, não é determinado pela maioria, ao contrário, a verdade desce de cima. Eu vim dar testemunho da verdade. Deus, o Pai, é o Deus da verdade. Salmo 31, verso 5. Deus, o Filho, é a verdade. João 14, 6. Deus, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. João 14, 17, 15, 26, 16, 13. Todas as três pessoas da divindade são a verdade. Elas não têm início, não é? Cada pessoa da Trindade, então, é o quê? É o padrão da verdade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles falam apenas a verdade. Tudo o que eles são é a verdade. Suas palavras são verdadeiras e seus julgamentos são governados pela verdade. Não porque eles olham para algum padrão fora deles, algum livro. Eles são o padrão, o caráter deles. Todas as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, pensam, falam e agem de acordo com a verdade. Então, o que é a verdade?
é a autorrevelação do próprio ser de Deus, sobre tudo. A autorrevelação da natureza, a autorrevelação da mente de Deus, a autorrevelação do ser de Deus. O autor de toda a verdade é Deus. Ele é o único determinador da verdade. Como eu disse, tudo que Josemar vai viver não definiu a verdade, porque a verdade existe eternamente antes de 1969, quando eu nasci. Ele é o governo supremo da verdade e ele é o único árbitro da verdade. Como o padrão supremo da verdade, o próprio Deus mede todas as coisas por ele mesmo. Estar próximo a Deus é ser elevado, se afastar ou ser afastado de Deus é queda. Tudo que está de acordo com o que Deus é, diz, faz e ama a verdade. Por isso que Jesus diz a Pilatos: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Nesse sentido, Deus então é o juiz final de toda a verdade. Portanto, o pecado é tudo que Deus diz que é pecado. Não conte uma história, não conte a sua experiência. Não, mas esse sentimento não pode ser pecado, porque ele naturalmente nasce em mim sem eu querer. Deus disse que é pecado. Teus sentimentos não dizem nada. Era como se você dissesse que você sente que você não vai morrer. O céu e o inferno são exatamente como Deus diz que são. O céu é tão maravilhoso quanto Deus diz que é. O inferno é tão terrível quanto Ele diz que é. Nossas opiniões sobre isso são totalmente dispensáveis. A salvação é o que Deus diz que é. A maneira que Ele salva é o que Ele diz que é. O Evangelho é o que Deus disse que é. Não é como Josemar queria, para ele ficar mais largo e alcançar mais pessoas. A moralidade e a família são o que Deus diz que a moralidade e a família são. A Escritura diz assim: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos 3:4. Então a verdade é uma entidade de outro mundo. A verdade é algo que nunca passou a existir. Nunca foi diferente do que ela é eternamente. Ela vem de outro reino. Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Ela vem do caráter e da mente do próprio Deus infinito e perfeito. Portanto, se você quer conhecer a verdade, nunca olhe para si mesmo. Nunca olhe para os seus sentimentos. Nunca olhe para o seu coração, para o que você sente. Nunca olhe de como você sente o que é bom para você ou não. Bom para você é o que Deus diz que é. Nada dentro de você conta a verdade para você. Você não é a fonte da verdade, nem para você, nem para ninguém. É isso que é o humanismo. Eu serei uma fonte de verdade para mim mesmo, de alguma forma. Você não deve pesquisar nem o seu coração, nem os seus sentimentos, nem o mundo, nem a opinião de algum grande homem para descobrir a verdade. A verdade está em Cristo. Você deve olhar para Deus. É o único lugar. E sua palavra, a única fonte de revelação que Ele deu para nós. Então, em segundo lugar, a verdade reina, não é? E ela reina suprema. A verdade é absoluta, ela reina. Você pode, sentir no seu coração que a lei da gravidade não vai funcionar se você pular do prédio, mas a verdade da realidade vai reinar. E você vai sentir que os seus sentimentos sobre a lei da gravidade não fazem nenhuma diferença. Ou seja, a verdade reina com autoridade máxima na determinação de todos os assuntos. Tudo cede à verdade. Tudo vai ceder à verdade. Porque não tem como ser de outra forma. A verdade tem a primeira palavra e a verdade tem a última palavra sobre todos os assuntos. A verdade teve a primeira palavra quando Adão pecou e a última palavra foi exatamente como a verdade disse que seria. Como a verdade é. Nesse sentido, a verdade é soberana. Ela é exclusiva. A verdade não é inclusiva. Ela é exclusiva.
A verdade traça uma linha entre o que é e o que não é a verdade. E depois que ela traçou a linha, tudo que está fora daquela linha não é a verdade. Não importa como nós nos sintamos, não importa as nossas experiências, não importa a experiência da nossa cultura, não importa a experiência das pessoas que nós amamos. Assim, a verdade, ela é discriminadora. A verdade faz distinção sutil entre o que é certo e o que é errado. É por isso que Spurgeon diz: discernimento não é simplesmente você ver o que é certo do que é errado, é você conseguir ver o que é certo do quase certo, porque está fora da linha que a verdade traçou. Não existe quase certo que seja quase verdade, é a mentira. Então a verdade faz distinção sutil entre o que é certo e errado, nunca ambos. É isso ou isso, nunca é ambos. A verdade nunca é relativa, arbitrária ou condicional. É sempre conclusiva, é sempre incondicional. Tudo fora dela é falso por definição. Não importa quem diz, quem sente, quem pensa. Enquanto que tudo dentro dela é a verdade. Não importa também o que outro ser diz, sente ou pensa. Em contraste, Satanás é mentiroso e o pai da mentira. E seus servos naturalmente falam a sua língua. Ele, em 2 Coríntios 4,4 diz: é o Deus deste século, porque ele é o Deus da mentira. Ele é o príncipe deste mundo, João 12,31, porque ele é o príncipe da mentira. A verdade não foi encontrada nele, Jesus diz. Efésios 2,2 diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Ou seja, ele é a mentira que impregna todas as mentes fora de Cristo. Esse sistema mundial do mal está cheio de suas mentiras, é dirigido por suas mentiras. Em última análise, existe apenas 2 pais no mundo e 2 famílias. A primeira família é composta por aqueles que graciosamente, soberanamente pertencem a Deus, e somente eles ouvem a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A segunda família, você pode achar falta de amor, mas em João 8, Jesus disse: vocês têm por pai o diabo, que é mentiroso desde o princípio. Você vê, você só pode ser de uma família ou de outra. Não pode estar quase numa família ou quase na outra. Não pode ser de ambas. Em terceiro lugar, a verdade é um fato. Ela é então objetiva, ou seja, ela é proposicional. É declarado em uma palavra claramente definida que tem significado preciso. A verdade não é algo confuso, nebuloso. A verdade fala com palavras específicas. Você pode não se sentir bem sobre ela, mas isso não tem nenhuma importância. Ela continua sendo específica. No dia que dele comerdes, morrerás. Não haverá nenhum tipo de apelação que possa alterar, porque esse é o fato. A verdade fala com palavras específicas que têm significado definido. Você podia tentar, talvez morrer não será morrer, porque você está sendo um tolo. É concreta, é preto e branco, é estreitamente definido. A verdade nunca borra a sua linha. Nunca é uma linha borrada, nunca é um borrão, para a gente não saber qual é a fronteira onde a mentira e a verdade começam. Ela nunca fala com palavras ambíguas. Sabe, as pessoas que falam coisas ambíguas para se ver que se não der certo ir para outra direção, depois que sente a reação. Então, a verdade nunca é vaga, nunca é confusa, ela é afiada. Ela se concentra como um feixe de laser, que é como a gente vê a luz bem concentrada, não é? Ela consegue dividir entre
a medula, não é? Ela sonda, não há nenhum engano do coração que a verdade fique confusa a respeito, que fique num termo, num lugar neutro. Ela discerne entre juntas e medulas. É por isso que ela é uma espada afiada, explícita, exata, cristalina em seu significado. Então a verdade é factual, é racional e é tangível. Baseia-se não em sentimentos subjetivos. Nunca traga sentimentos, nem teus nem de ninguém, quando falar sobre a verdade, porque a verdade nunca se baseou em nenhum sentimento humano, nem quando os homens não tinham caído ainda. Nunca. Ela é objetiva, nunca subjetiva, nunca o que eu sinto, o que eu penso, o que eu sinto que nesse caso, especificamente a verdade está contida na palavra escrita de Deus, que nunca está sujeita ao que eu sinto, ela é externa a mim, nunca está sujeita ao ano que eu nasci, ou à minha família. Ela traça linhas claras, quer a minha família esteja de um lado ou do outro da linha que ela traçou, quer a minha vida esteja de um lado ou de outro. Isso não interfere com a linha que ela traçou. É expresso em palavras reais que podem ser estudadas, interpretadas. É a verdade independente de como alguém se sente sobre ela. Você se sente mal sobre o inferno? Então, não faz a menor diferença. Talvez faça, não é? Porque talvez você tenha que estar lá um dia. Mas o fato de você se sentir mal não diz nada a respeito dele. É sempre verdade. Quer fale subjetivamente a qualquer indivíduo ou não. Se você não sente nada a respeito disso, é só um problema do seu sentimento. Se ela não fala subjetivamente, se a verdade não, por a obra do Espírito Santo, encontrar um caminho no seu coração, então ela continua sendo a verdade, o seu coração continua sendo trevas. Não é preciso você acreditar na verdade para ela ser verdade. A nossa crença não faz da verdade a verdade. A nossa crença não faz a verdade mais firme, mais forte. Quando Deus fala, Ele fala o que é verdade. Deus nunca gagueja quando Ele fala. Deus nunca murmura a verdade de uma maneira que a gente não consegue entender direito. Ele falou, tendo falado de muitas formas, de muitas maneiras, no passado aos nossos pais pelos profetas, agora Ele nos falou em seu Filho, que é a exata expressão do seu ser. Em quarto lugar, toda a verdade permanece unida. Ou seja, a verdade é singular. Ao representar a verdade diante de Pilatos, Jesus falou da verdade como uma entidade, né? O artigo definido a distingue de ser meramente uma verdade. Eu vim dar testemunho da verdade, não de uma verdade, de uma verdade importante, de uma verdade que, se crida, vai poder fazer bem a você. Quando Jesus falou, afirmou a verdade, Ele estava enfatizando que toda verdade é um sistema de realidade revelado. Você não cria verdade. A única maneira de você ter a verdade é ela ser revelada a você. Cada pedaço de verdade se encaixa perfeitamente no corpo da divindade. Portanto, se eu acho alguma verdade, algum canto na minha mente da Bíblia que está em desacordo com outra coisa, é óbvio que eu não estou me relacionando com a verdade. A verdade é singular. A verdade nunca está em desacordo com ela mesma. A verdade sobre o amor de Deus não pode estar em desacordo com a verdade sobre a ira de Deus. Em nada. Em nenhum ponto. A verdade nunca fala pelos dois lados da boca, não é? A verdade nunca é anulada por outra afirmação da verdade. Nunca. Nunca você pode achar um aspecto da verdade para anular outro da verdade. O que Deus diz a uma pessoa é o que Ele vai dizer a todas as pessoas. Deus não vai falar uma verdade só para você. Não existe um caso especial para a verdade. O que Deus disse a um homem, Ele disse a todos os homens.
O que é verdade para os homens é verdade para os anjos. A verdade nunca é verdade para uma pessoa e não é para outra. Não conte a sua história para a verdade. Não conte os seus traumas, não conte as suas histórias para que a verdade seja diferente para você, porque a verdade não será. Eu disse, certa vez, algumas pessoas não gostaram, né? As pessoas sempre acham, quando ouvem essas coisas, não amor. Uma multidão de 1 milhão saiu do Egito. Eles não entraram porque ficaram com medo e não acreditaram em Deus. Deus disse: ninguém vai entrar. Ninguém pode dizer: oh, Deus, no meu caso é diferente, porque eu tenho um toque, eu tenho um problema psicológico por causa da escravidão. Ninguém vai entrar, porque todos me desprezaram. Não me conte a sua história. Essa é a verdade, vocês me desprezaram. A sua história não muda isso. Deus não tem uma verdade para cada pessoa, dependendo da história de cada pessoa. A verdade nunca é verdade para uma pessoa e é outra coisa para outra pessoa. A verdade é sempre verdade para cada indivíduo, cada um de nós. Francis Schaeffer, ele escreveu anos atrás: o cristianismo não é apenas um monte de pedaços. Há um começo e um fim, todo o sistema de verdade, e este sistema é o único sistema que resistirá a todas as questões que são apresentadas para nós, enquanto enfrentamos a realidade da existência. Ou seja, a Bíblia sempre fala com uma só voz. A Bíblia não tem uma harmonia de coisas, de vozes diferentes, entendeu? Ela fala com uma voz só, porque ela está sempre apresentando uma cosmovisão autoconsistente. Nós precisamos falar uma coisa hoje e outra amanhã, porque nós não somos consistentes. Ou nós inventamos uma cosmovisão que não é consistente. Então amanhã eu tenho que dar um jeito de falar uma coisa um pouco diferente, porque eu sou uma pessoa inconsistente. Mas a Bíblia sempre fala com uma só voz, porque sempre ela apresenta uma cosmovisão consistente, em todas as épocas, todo o tempo. Sempre que a verdade fala, faz o mesmo diagnóstico do problema da condição humana. Conte a sua história que você quiser, o diagnóstico vai ser o mesmo: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão debaixo da heresia. Não, mas no meu caso, você tem que entender como eu nasci. Pare, você está perdendo tempo. O diagnóstico vai ser o mesmo. Sempre a verdade fala e faz o diagnóstico mesmo da condição de todos os homens. Todos se extraviaram, todos vivem para si mesmos, todos são egoístas, todos se amam, todos fazem de si o centro de tudo, todos. Ele estabelece a verdade, um plano de salvação para o homem, e esse é o plano de salvação. Não existe dois. É por isso que as pessoas não podem realmente pegar as grandes doutrinas da salvação, da graça, dizer que você pode botá-las de fora e ainda falar sobre salvação, porque não existe duas maneiras com que Deus salva o homem. A verdade apresenta uma única história de redenção para todas as eras. Ninguém no céu contará uma história diferente. Ninguém contará sobre o que ele fez para estar lá. Ele não fez nada. A verdade oferece o único salvador dos pecadores, uma única justiça, uma única cruz, um único remédio. Apresenta uma visão de mundo autoconsistente com a lente através da qual a gente pode ver todas as coisas. A verdade nunca me deixa no escuro sobre determinada coisa. Todos os 66 livros da Bíblia estão juntos. Cada porção da Escritura fala em perfeita harmonia com todas as outras partes da verdade de Deus. Se eu estou olhando verdadeiramente para a verdade de Deus. Então, como uma tapeçaria finamente tecida,
Os fios da verdade estão perfeitamente entrelaçados no que nós chamamos de Escritura, num corpo só, perfeito. Se você puxar um fio, ele não é isolado. Se você puxar um fio em Gênesis, Apocalipse enruga. Sabe quando você puxa um fio que você acha que não vai acontecer nada? E tem um fio aqui solto, e tu puxa, aí aqui em cima, não era para ter puxado. Então, a verdade é assim. Se você quiser tirar um fiozinho em Gênesis, vai repuxar em Apocalipse. Não estão separados. Essa tapeçaria é firme, entrelaçada. Se você puxa um fio, qualquer fio da Bíblia, achando que pode tirar ele, você mexe no todo. Há um cordão de ouro do governo soberano de Deus sobre o mundo, que é tecido em toda a Bíblia. E há também um cordão vermelho de redenção, que percorre a Escritura, no momento que Deus falou com Adão e Eva, até Apocalipse. Há esse cordão vermelho, só ele é o cordão da redenção, não há dois. Ao longo das páginas da Bíblia, há uma apresentação consistente dessa verdade para nós. Essa realidade afirma que a verdade é singular, nunca é plural, nunca está em desarmonia com ela mesma. E toda a verdade está em perfeito acordo com todas as porções com que Deus revelou progressivamente a sua mente para nós. Portanto, o que uma pessoa acredita sobre uma verdade indicará o que ela acredita sobre todas. Eu acredito tudo na Bíblia, mas essa doutrina aqui eu não posso. Você não acredita. A Bíblia não é uma coisa que você possa fatiar. Se você tirar essa doutrina, eu acredito em tudo, menos na eleição, por quê? Então você não acredita na Bíblia. Você perdeu a verdade. Você não perdeu parte da verdade. É impossível perder parte da verdade. É uma peça que não tem emendas. O que uma pessoa acredita sobre uma verdade indicará o que ela acredita sobre toda a verdade, porque ela está fundida. Em quinto lugar, a verdade nunca muda. Nunca muda. A verdade é imutável, porque é óbvio, ela é a expressão da mente do Deus imutável. O que era verdade no Jardim do Éden, ainda é verdade hoje. Nunca traga a sua cultura, o que a cultura está pensando. A verdade não muda. A verdade não era uma 2000 anos atrás, quando Paulo estava falando em Romanos, e outra em 1517, quando Lutero estava falando, e outra em 2022. Portanto, é totalmente relevante o pensamento do último humanista pensador, a última teoria do humanismo secular, totalmente irrelevante para a verdade. Deus não muda, e porque Ele não muda, então a verdade não muda, porque Ele teria que mudar para a verdade mudar. O que era verdade, então, no Jardim do Éden, é verdade em todo o Antigo Testamento, é a verdade para sempre. Permaneceu verdadeiro no tempo de Cristo, continuou verdadeiro no início da igreja, é verdadeiro hoje. A verdade não pode deixar de ser, ela é eterna. Ela permanece verdadeira de uma geração para outra geração, para outra geração. Quando Deus falou para Adão, o salário do pecado é a morte, então, agora a gente está aqui em 2022 e todos nós vamos morrer. O que é verdade hoje, nunca vai se tornar falso daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, quando nós não estivermos mais neste mundo. É por isso que eu disse, a tua história não importa. A minha história não importa. Ela não altera em nada a verdade. Nem é uma fonte de compreensão da verdade. Nem teus sentimentos, nem como você se sente sobre qualquer coisa. O que é verdade hoje nunca se torna falso amanhã. Tua história, a verdade sobre tudo, sobre casamento, sobre a alma humana, sobre a psicologia humana, nada disso nunca muda. O certo é sempre certo, o errado sempre errado. A sociedade tenta redefinir a moralidade. Cada vez mais você vê cristãos dizendo que não fazem isso, mas acham normal, não fazem aquilo, mas acham normal. É inalteravelmente fixa a verdade de Deus.
Esses marcos claros são para nós vermos se nós realmente abraçamos a verdade de Deus, a única verdade. Ela é permanentemente estabelecida, inabalavelmente constante, e a verdade se eleva acima do tempo. Ela transcende todos os séculos, ela é atemporal, ela está para sempre ancorada no que Deus é, não é? E o salmista declarou assim: para sempre, ó Deus, a tua palavra está firmada nos céus. Salmo 119, 89. Já o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 8, diz: a erva seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Portanto, a verdade está sempre atualizada. Nunca tente atualizar a verdade. Ela é sempre a coisa mais atualizada que existe em toda a história. A verdade nunca é arcaica. Não precisa que a gente fique fazendo atualizações como os nossos apps, né? Para que a nossa geração possa ter acesso melhor a ela. A verdade não tem data de validade. Ela tem uma vida útil longa, na verdade, eterna, não é? Nada de novo substitui a verdade, não só porque não substitui, então fica aquela coisa arcaica. Nada nela se torna obsoleta, atrasado, desatualizado. Enfim, nada dela se torna obsoleto. Eu vi um famoso advogado dizendo que ele achava muito interessante a história dele como advogado, porque ele disse que quando ele era um estudante na faculdade de Direito, ele passava longas noites acordados, analisando, estudando a lei, naqueles anos de faculdade, e ele disse que descobriu uma coisa, que a lei que ele examinou desde o início, no primeiro semestre, quando ele chegou no último semestre, tinha mudado várias leis. E um monte de coisa que ele tinha aprendido agora não valia mais. E ele tinha que aprender tudo de novo. E ele disse que depois que ele se tornou um advogado iniciante, poucos anos depois, ele tinha que aprender de novo, porque as leis mudaram. E ele disse que agora que ele é um advogado famoso, ele ainda tem que continuar olhando para a lei o tempo todo, porque elas estão mudando o tempo todo. E eu senti certa pena dele quando eu vi ele dizendo isso. Porque eu prego desde que eu tinha 19 anos. E eu nunca tive que mudar. Ele, de ano em ano, tem que estudar tudo de novo, porque tudo mudou. As leis que ele era expert mudaram. E ele é obrigado a ficar sempre se atualizando, porque o código muda. Ele era um gênio na lei, mas se ele não olhar de novo o que mudou, ele vai ser um idiota. Agora eu pensei, que maravilha, eu prego desde 19 anos, e depois desses anos todos, a verdade é exatamente a mesma. Eu posso fazer as mesmas afirmações sobre todas as coisas. Tudo que aconteceu nos últimos 30 anos, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, não trouxeram nada que fizesse eu ter que reaprender uma nova coisa, uma nova edição de alguma coisa. Então, o investimento do meu tempo no estudo das Escrituras nunca é perdido. Você vê, ele estava dizendo lá, né, no seu artigo, ele gasta horas, anos estudando uma coisa, depois de alguns anos, aquele tempo todo que ele estudou foi perdido, porque aquilo não vale mais. E eu estava, quando lendo, eu estava pensando, gente, nenhum momento que eu passei com a Bíblia foi um tempo perdido. Depois de décadas, tudo é exatamente a verdade. Eu nunca vou acordar um dia e descobrir que algo que foi verdade, que eu pregava, não é mais verdade. Houve uma mudança, uma alteração no código. Se eu viver mais um ano, mais 20,
Não tenho nenhuma preocupação de que nesse período a verdade mudará. Eu nunca vou acordar então e de repente descobrir uma nova verdade. Mas em sexto lugar, a verdade faz exigências. Ou seja, dizendo de outra forma, a verdade tem autoridade. Quer você creia, se sinta bem ou não. A alma que pecar, essa morrerá. Se você crê, se você não crê, se você se sente bem, se você não se sente bem, se dentro de você tem uma experiência, tudo isso é inútil. Morrerá. Ela tem autoridade. Ela não é só uma verdade que pode ser ignorada. Ela não pode ser ignorada. Só os loucos acham que estão realmente ignorando a verdade, não é? Quando resolvem ir contra ela. Você pode achar que você pode ir contra a verdade física e acelerar teu carro ao máximo e bater num poste, achando que para você não vai valer o que vale. Mas você só é um tolo. Ela tem autoridade sobre você. O que Deus falou em sua palavra escrita tem autoridade suprema. Nada pode anular a verdade. Mais uma vez, não conte sua história. Quase sempre aconselhamento é pessoas querendo contar a sua história, achando que a verdade, naquele caso, não vai ser a mesma verdade que ele já sabe que é. A verdade é como um monarca entronizado que governa nossas vidas soberanamente. Quando a verdade fala, todas as outras vozes são abafadas. É óbvio que o diabo podia dizer que eles não iam morrer. Podia, mas eles iam morrer. É óbvio que alguém pode falar para você a mentira. Mas isso não vai tirar a autoridade da verdade. A verdade tem o direito de fazer exigências assertivas sobre a tua vida. Você pode achar que pode romper com ela, mas você vai descobrir um dia que você não pode. Quando a Bíblia fala, o próprio Deus fala. E Ele nos convoca pela sua verdade. A verdade nunca pretende ser interessante. Quando você ouve um sermão, não pense, é interessante. Se ele é a expressão da verdade, a verdade não está interessada em ser interessante. Ela não é uma curiosidade. A sua vida está submetida àquela realidade. Então a verdade, ela nunca pretende ser meramente interessante, não se destina a estimular a tua curiosidade. Por isso, todas as questões e perguntas que as pessoas fazem por mera curiosidade, só mostra que elas não entendem o que a verdade é. Ela não está interessada em satisfazer nossas curiosidades. A verdade nunca pretende ser uma busca intelectual em si mesma. Nunca podemos tirar o chapéu educadamente para a verdade e seguir nosso próprio caminho. Te respeito, te acho incrível, mas eu vou seguir o meu caminho. Nunca podemos fazer isso. A verdade nunca é uma sugestão para você considerar na sua vida de Deus. A verdade nunca é uma opção para você ponderar. A verdade de Deus para Adão não era uma opção para ele ponderar. A verdade de Deus revelada a Adão não era uma sugestão para ele considerar. Ela tinha autoridade sobre ele. A verdade coloca sobre nós a responsabilidade, você não pode fugir dela. A verdade tem o direito de fazer exigências e direito de trazer a consequência que ela disse que traria sobre você e sobre todos que Deus criou. Porque ela fala com a soberania de Deus. Ela possui o direito de governar a nossa vida e o direito de determinar nosso destino. Então a verdade exige uma resposta. Você pode achar que não está dando resposta, mas está. E ela agirá com autoridade segundo a resposta que foi dada a ela. Adão poderia dizer, não estou querendo ofender Deus, está ofendendo. Não estou querendo desprezar Deus, desprezou. Você sempre responde a verdade, sempre. Não há como você não responder o que você está ouvindo esta noite.
Você vai responder. E a verdade te responsabiliza por isso. Em sétimo lugar, a verdade é poderosa. Eu diria que ela corta profundamente. Isso nos corta profundamente, tanto nos condenando quanto nos desafiando. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela discerne os pensamentos, as intenções do coração. Não há como fingir para a verdade, contar histórias para ela, fingir uma intenção quando é outra. Ou seja, a verdade da palavra de Deus atinge a fonte, o âmago do nosso ser. Ninguém pode se esconder da verdade de Deus. Todas as outras palavras estão na superfície das nossas vidas. As nossas próprias palavras, as palavras de todo mundo, de toda a nossa cultura, estão na superfície. Nenhuma delas vão além da superfície. Então elas massageiam nossos egos, elas agradam nossas fantasias, mas a verdade, ela penetra nas profundezas do nosso coração, desnuda, mostra. A verdade corta até o osso. Quando somos perfurados pela verdade, ela nos abre e ela permite, não só ela sabe como nós somos, mas nos mostra como nós somos. Você pode suprimir a verdade, mas não por muito tempo, e esse será o inferno do homem. Ele não pode esconder a realidade do que ele era, dele mesmo, para todo sempre. Esse é o verme que nunca morre. A verdade é tão poderosa que só ela pode nos salvar da ira vindoura, e mais nada. Só ela pode nos santificar. A verdade pode nos tornar a imagem de Cristo. A verdade tem o poder de fortalecer os fracos, encorajar os abatidos. Trágico é quando as pessoas querem ser encorajadas pela mentira, porque isso não traz poder, não é? Ela guia os perdidos, desafia os lentos, conforta os desanimados. A verdade faz o que só Deus pode fazer, porque a verdade é o próprio Deus. E, por fim, a verdade define o nosso destino. Não é? A verdade, então, ela é determinante. Seu relacionamento com a verdade traça o curso da sua história. Ela define como você deve amar o seu cônjuge. Não é você que define, é a verdade. Ela define como você criará os seus filhos, como você deve lidar com o seu dinheiro. Você não pode dizer para a verdade: nessa área aqui eu não quero que você entre, essa é a minha área. Você é um tolo de pensar que você realmente escapou da verdade em alguma área da sua vida. A verdade é a lâmpada para os seus pés, ou você está na escuridão. Ela é a luz para o seu caminho, ou o seu caminho é trevas. A verdade é tão determinante que todo o seu ser é marcado pela verdade. Em última análise, a verdade dirá se você vai estar no céu ou no inferno. E você não vai poder retrucar a verdade. Você não vai poder querer contar a sua história. Você vai passar a tua eternidade aonde a verdade disser. E não há nada que você possa fazer contra a verdade que determina o seu destino. Por esses atributos da verdade, nós podemos discernir se nós estamos lidando com a verdade ou não. Nós vimos 8. Não é? Tudo o que não está alinhado com a verdade é, na melhor das hipóteses, um erro.
Na pior, uma mentira abraçada. E nós vivemos numa época em que o mundo rejeita amplamente a verdade. Como resultado, nós devemos entender claramente o que a verdade é, porque nós podemos estar rejeitando a verdade com a nossa cultura, achando que não. Porque essa é uma das artimanhas do engano. Enquanto Jesus estava diante de Pilatos, testificando com a ousadia da verdade que ele mesmo e naquele instante, vendo o sarcasmo, você vai ter que decidir onde você quer estar, não é? Se você foi chamado pela verdade, você vai estar onde Jesus estava. E você foi chamado para defender a verdade com ousadia no mundo. Não há nenhuma outra propósito da igreja aqui. Portanto, o propósito da igreja aqui não é popular. Nunca foi. Agora muito menos. Devemos, como ele, defender a verdade assim. Jesus não estava intimidado pelo poder que Pilatos representava. Devemos afirmar a verdade para a glória de Deus e para a salvação de quem Ele quiser salvar, pela verdade. Pôncio Pilatos rejeitou de maneira desafiadora a verdade quando ele zombou e disse que é a verdade daquela forma. Isso foi a resposta às palavras ditas por Jesus que haviam afirmado essa realidade. Para isso eu desci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então Jesus afirmou o reino da verdade quando ele disse a Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Aqui Jesus falou sobre o reino da verdade que já está operando no coração de homens e mulheres que foram regenerados. Não há como ter sido regenerado sem estar aqui, nesse lugar. Se todas as pessoas têm aversão à verdade, como alguém recebe a verdade? Se todos os homens nasceram amando a mentira, se todos os homens nasceram amando as trevas, então como alguém pode ter abraçado a luz e a verdade? Jesus explica com essas palavras, em termos inequívocos, não é? Que aqueles que são da verdade ouvirão a sua voz. Ser da verdade significa ser nascido espiritualmente da verdade. O Espírito Santo regenera pela verdade e santifica pela verdade. Ele está dizendo que todos aqueles que são regenerados, chamados eficazmente e são regenerados soberanamente, ouvem a voz dele, e mais ninguém, porque os homens são filhos do pai da mentira e amam as trevas e amam as coisas que seu pai ama. Isso descreve aqueles que foram regenerados pela verdade, são aqueles que creram na verdade, pertencem à verdade porque nasceram da verdade. Ou seja, eles foram soberanamente regenerados pelo Espírito da verdade. Amam a verdade, toda a verdade. Como nós vimos, não tem como você, nesses atributos da verdade, separar a verdade em partes. O apóstolo Pedro escreveu: vocês nasceram de novo, não da semente perecível, mas da imperecível, pela palavra viva e permanente de Deus. 1 Pedro 1:23. A palavra da verdade foi o instrumento que me salvou, que me regenerou. Por isso Jesus disse: quem é da verdade, ouve a mim. A palavra da verdade é o instrumento que nos salvou. Por essa obra da graça soberana, Deus dá olhos espirituais àqueles que estão cegos pelo pecado para ver a verdade e não odiá-la, mas amá-la. Ou seja, há uma mudança nas fontes da vida. Deus dá ouvidos espirituais para ouvir a verdade. Ele dá uma nova mente para entender a verdade. Ele diz que a mente do homem natural é inimizade contra Deus, contra a verdade. Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós, que é o Espírito da verdade, como o seu mestre residente da verdade, para nos guiar a toda a verdade. Ele disse: ele os guiará a
toda a verdade. Ele os santificará na verdade. Jesus disse que esse é o caso de todo aquele que é da verdade. Não há nenhuma exceção. A recepção da verdade de Deus, ela marca da nossa salvação, da nossa santificação e do nosso destino final. Ser da verdade descreve aqueles que receberam esse chamado eficaz de Deus. Nós só estamos no mundo para isso. O Pai enviou Cristo, Ele disse: eu vim dar testemunho da verdade, e nós também. Da verdade que agora nós amamos. Isso, por sua vez, fez com que a verdade do Evangelho fosse recebida e crida por nós. Aqueles que são na verdade, que sofrem essa obra soberana do Espírito, então eles ouvem a minha voz. Deus soberanamente atrai os seus pelo poder do Espírito Santo para a verdade, e a verdade irrompe em seus corações com uma força irresistível contra a mentira na qual nós nascemos. E de repente eles são capazes de ver as verdades espirituais para as quais antes estavam cegos e endurecidos, mas não só isso, eles são levados a se deleitar nisso. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, as minhas ovelhas, e eles nunca perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então as ovelhas ouvem a voz de Cristo, enquanto todos os outros, em algum nível, vão permanecer surdos à verdade. Todos os bodes. A humanidade depende inteiramente, então, do doador da verdade para abraçar a verdade, porque ela nasceu amando a mentira. Todo homem natural estará de pé junto com Pilatos, dizendo: o que é a verdade? A verdade testificou para nós e nos libertou. Além da verdade, as pessoas vão permanecer presas para sempre em seus pecados, e sob a autoridade da verdade irão ter o destino que a verdade determinou para a mentira. Somente a verdade de Deus é poderosa o suficiente para destruir as correntes da mentira que aprisionam o coração do homem. E esses três temas principais, a rejeição da verdade, a realidade da verdade e o reino da verdade, são vistos nesse encontro de Jesus com Pilatos. E nós podemos olhar para isso outro dia, mas nós temos os atributos da verdade. É fácil, ao olhar para eles, identificarmos como se a verdade tem operado em nossas vidas ou não. Como é fácil você tirar algum desses atributos da verdade e dizer para si mesmo que ainda, de alguma maneira, crê na verdade. Mas a verdade é essa coisa perfeita, não em pedaços, não composta. É Deus se revelando em seu Filho, no poder do seu Espírito. Vamos ficar de pé. Come